Bem-vindos ao maior canal de empreendedorismo e finanças do Brasil, podcast comigo, Tainara Araújo. E hoje nós vamos abordar um tema de suma importância, que é falar sobre a mentalidade do ser humano. Olha só que maravilha. Você quer saber como é que funciona a sua mente? Isso é muito bom, hein? Eu quero também saber como é que funciona a minha. Eita, mas aí, Tainara, será que eu tenho alguma coisa assim em mim que faz com que eu me sabote sem que eu perceba? Opa, vamos ver hoje se isso também ocorre com você, porque comigo também, viu? Não vou brincar, não, que tem dia, sabe, que a gente não quer fazer aquilo que tem que ser feito. Mas para que haja crescimento, você tem que fazer independentemente se você quiser ou não. Hoje a nossa convidada especial, Andréia Vieira. E ela tem um currículo aqui maravilhoso, né? Vou chamar assim de currículo, mas vamos lá. Ela é palestrante na área da saúde emocional e inteligência relacional. É isso? Uhum. Maravilha, essa coisa boa, hein? Ajuda mulheres, olha só, a lidarem com as emoções. Eita, que coisa boa. E também é formada em Direito. Mas hoje nós vamos realmente abordar as emoções e principalmente na área financeira. O que é que você age da forma que você age com as suas finanças? É hoje que você vai ficar sabendo disso. Maravilha. Então, Andréia, bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. O prazer é todo meu, uma honra poder estar aqui. Eu agradeço o convite e estou muito feliz. Que maravilha. Eu vi, né, um vídeo seu, você falando sobre medo. Né, o que as pessoas têm medo, se o medo ele é bom, se é ruim, em qual parte do medo que quando ele se torna bom e quando ele já não é tão bom assim. Opa, aí você tem que ver, opa, aqui já não é bom. Você pode trazer essa parte aqui para a gente? O medo, a gente sabe que ele é uma emoção, né? E quando a gente fala da emoção, antes de falar do medo em si, a gente tem que entender que as emoções, elas não são nem negativas nem positivas. Né? A gente ouviu muito assim, eu tô sentindo uma emoção negativa. Não, as emoções, elas são imaturas, elas são inesperadas. Sério? Não sabia disso. Sim. Emoção é aquilo que eu recebo através dos estímulos que eu vivo. Por exemplo, toda emoção, ela vem do estímulo através do que eu ouço, do que eu vejo, os 5 sentidos, né? Sim. Do que eu sinto. Então, as emoções, eu que vou interpretar se elas são positivas ou negativas. Vou te dar um exemplo simples. Você está esperando seu namorado chegar em casa. Você está apaixonada por ele. Ele bateu na porta. Quando você abre a porta, você sente o quê? Ataque cardíaco. Aquele frio na barriga. Sua mão fria, suor, né? É isso mesmo. Seus lábios ficam brancos, pálidos. Nesse momento, você teve uma emoção e de paixão, e você teve aquilo que você recebeu, o seu corpo sentiu, passou para o seu cérebro. Agora, digamos que você abre a porta, achando que você vai esperar o seu esposo, seu marido, seu namorado apaixonadamente chegar. E você se depara com um cachorro. Que reação você vai ter? Opa. Ataque cardíaco, mão suando, lábios pálidos. Então, a mesma emoção que você teve, a mesma reação que o seu corpo sentiu quando você se deparou com um cachorro e com o seu namorado foi a mesma. Então, o que vai ser negativo? Quando você viu o seu namorado, que você teve essa reação, por mais que você se sentisse desconfortável, nossa, minha mão suando frio, tô pálida, tô de barriga, foi uma reação positiva. Para você, naquele momento, foi uma emoção positiva, você está apaixonada. No caso do cachorro, para você foi uma emoção negativa, te causou pânico, medo. Então, as emoções, elas são interpretadas por nós mesmos. Então, isso é muito importante, porque nós lidamos com as emoções todos os dias. Então, quando eu tenho medo, eu tenho que entender, poxa, eu tenho medo. O medo é o quê? Ele nos ajuda a nos proteger. Por exemplo, né? O medo de passar fome é que a gente trabalha. Se eu não tivesse medo de pular de um prédio de 10 metros do 10º andar, né? Sim. Então, eu tenho aquilo que traz risco para mim. Sim. Aquilo que meu cérebro entende que vai causar um risco, eu vou me proteger. Agora, quando este medo me paralisa,
E ele vai além do que é o real, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que é virtual. Sim. Então, se esse medo paralisa as minhas ações e a minha vida no cotidiano ou nos sonhos que eu tenho, aí é preocupante, porque essa paralisia vai me trazer transtornos. Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, entendeu? Então, vai desencadeando em mim doenças. E não só isso, vai até no lado espiritual, vai me afastando do meu propósito com Deus. Olha só. Então, o medo precisa entender até que ponto, até mesmo um exemplo do cachorro. Sim. É lógico que é coisa assim, é fração de segundo que a gente tem que ter essa pegada. Eu tenho medo de cachorro. Então, toda vez que eu vejo um cachorro, eu sinto medo. Mas, na hora que eu vejo o cachorro, meu cérebro, em fração de segundo, ele tem que pensar: por que que eu tenho medo dele? Eu tenho que analisar o todo. De repente, esse cachorro está preso. Eu nem percebi que ele está preso. Se ele está preso, ele não vai me atingir. Nossa, mas o cachorro é tão pequenininho, dá pra eu me controlar aqui, dá pra eu, né, fechar a boca dele. Só que na hora do pânico, do medo, você não tem essa reação. Então, por isso que é importante você distinguir. O mais importante é você conhecer o seu medo. Isso é importante. Porque só assim, né, é o que eu acho. É somente você sabendo, aí sim que você sabe, como é que você vai combater aquilo, Exatamente. não é? Eu acho que é muito bom isso. E tão interessante porque se as pessoas conhecem nossos medos. Então elas muitas vezes usam o nosso medo, para com isso conseguir alguma coisa da gente. Isso no campo emocional, profissional, né? Uhum. E até espiritual, porque o inimigo não conhece, não tem noção, ele não tem, não tem, como é que eu falo? Não consegue acessar os nossos pensamentos. Sim. Não tem domínio sobre eles. Mas os nossos comportamentos, a gente vai nos Sim, denunciando. vai Então, o inimigo denunciando. sabe muito bem quais são os nossos medos, né? As nossas fraquezas. Então, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de conhecer quais são os meus medos, eu começo a trabalhar com eles. E o mais importante, eu preciso conhecer e preciso enfrentar. E como eu enfrento? Olhando para ele mesmo. Por exemplo, o medo do cachorro. Quando os psicólogos vão tratar pessoas que têm medo de cachorro, o que eles fazem? Você tem que olhar para cachorro. Você tem que ver fotos de cachorro. Ou seja, Caracas. você não tem que se afastar. "Ai, eu Você tenho medo, eu você tenho que tem correr. você tem que Enfrentar. 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 É isso mesmo. Porque quando você enfrenta, você conhece que talvez ele não é tão grande assim. Porque o medo, ele faz você ver. Você lembra quando você era criança, que a gente imaginava assim? Você olhava na sombra da janela, você via a sombra de uma árvore. E aquela sombra parecia que era um monstro. Sim. Então, cada vez que você olhava para aquela sombra, parecia que o monstro se mexia, ficava maior, e você começava a ficar desesperado. Até que a luz acendia e você via que era a sombra de uma árvore. Isso mesmo. Nossa, isso já aconteceu comigo, tá bom? Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, meu pai do céu, tá acontecendo alguma coisa aqui. Quando eu fui ver, eram passarinhos, estavam somente passando, sabe, a unha assim, arranhando o lugar ali. Eu achando que era coisa, eu falei, olha só como Então, é que é a mente do ser humano, ela meu brinca, Deus. ela brinca com a gente, porque a nossa mente, como eu já falei, ela é um destino que é real e virtual. Então, o que você pensar para ele é certo. Ali existe. Então, você vai dando alimento pro seu medo. E ele começa a crescer, crescer. E nisso que começa a crescer, começa a te paralisar. Uhum. Por exemplo, quando você teve essa reação quando criança, o que você fez? Você não saía do lugar. Você não tinha coragem de ir lá, deixa eu ver se é mesmo. Não. Aquilo vai te paralisando e vai deixando onde você está. E você automaticamente vai trazendo reações pro seu corpo, doenças, né? Hoje, muitas doenças é por conta de falta de gerenciar emoções, infelizmente. Infelizmente, né? Então, Isso. às vezes toma remédio só para camuflar a dor, né? Aquela dor física. Mas Uhum. aquela dor, a dor pior que tem é aquela dor da alma. É isso mesmo. Né? E ela reflete o físico, mas enquanto não ser descoberta e tratada, e aceita, né? E aceito, né, porque tem né, pessoas que sabem o que é, mas não querem aceitar. Igual o perdão, né, ele é algo assim que é a pessoa que tem que decidir perdoar. Perdoar. E não é fácil, Não. muitas das vezes, né. Tem Não. para algumas pessoas que é fácil, dependendo do grau do que foi, e tem outras que não. Mas a falta de perdão
eu lendo, né, eu aprendi que também é um dos meios de paralisar. Eu falei: "Caracas, É, meu, é. que merda. Porque Eu tenho que liberar perdão pra me ficar livre, leve". E você só libera quando você é curado, né? É isso, Não quando é tem. curado. E para ser curado, você tem que tocar na ferida, você tem que limpar, você tem que. E tocar na ferida não é a intenção de você reviver tudo de novo, como se fosse algo para te massacrar. Não. Sim, É porque ali você vai fazer uma nova interpretação. que Porque maravilha. tem pessoas que trazem feridas de quando sofreu, que a gente pode até conversar um pouco mais pra frente sobre Sim, isso, sim. de interpretações erradas que fez. Por exemplo, eu gosto de falar, eu gosto de tocar nesse assunto de esposo, como o nosso foco é muito relacionado à família, né? Amiga. Quantas mulheres que pegam ideias, interpretações de cenas que viu do esposo, ou que ouviu, ou que não ouviu e queria ouvir, e a forma como interpretou e não falou, criou nela sentimentos que a deixou, fez ela se sentir vai abandonada por ele, alguma coisa assim, e guardou dentro dela mágoa. E que sem ela perceber, ela age no comportamento dela, na relação que ela tem com o marido, porque ela não perdoou. E muitas vezes ele não sabe nem o que ele fez. Por exemplo, tem esposo, não é o caso do meu. O meu para isso é maravilhoso. Nunca deixou toalha jogada em cima da cama. Mas tem mulheres que se incomodam com isso. Sim. Então, em vez de ela ver a toalha jogada na cama, o que ela pensa? Nossa, como ele é maldoso. Ele não valoriza o meu trabalho. Toalha Sim. jogada na cama. Arrumei essa casa todinha, a casa tá limpa, Meu né, olha Deus, só o falta que de que fez. compreensão. Sim, é isso mesmo, é o pensamento que vem, é de fato. Aí o que ela pega? Ela pega a toalha, estende, e fica o dia inteiro bicuda. E ele chega, quer abraçar e ela bicuda. Só que ela não fala que foi a toalha. E isso vai gerando, né, é um detalhe pequeno, mas pode causar sim um transtorno lá na frente, porque aquilo vai alimentando. Por quê? Porque qualquer outra coisa que ele fizer, que não seja a toalha, na mente dela ela já imaginou. Ela já fez uma interpretação. Ele não me valoriza. Então qualquer outra coisa que ele fizer, ela vai olhar como ele não valorizasse ela. Então seria muito mais fácil ela chegar assim, vou entender, e vou chegar nele, meu amor, por favor, não faça mais isso, não deixe a toalha na cama. Se ele continuar, depois é outra questão que você tem que conversar, né? Sim. Mas talvez ele não vai nem perceber. Oh, meu amor, desculpa. Pronto. Ali você já derrubou por terra, ele vai lá, desculpa, vou te dar um abraço, na próxima vez eu te ajudo. Poxa, ele me ouviu, ele pediu perdão. Então perceba que às vezes detalhes pequenos que deixam a gente aquilo crescer, 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 e vai influenciar muito no nosso comportamento, na nossa saúde, no nosso relacionamento com o esposo e com a própria família, com os próprios filhos, né? E com nós mesmos, porque a gente acaba sendo aquela pessoa que nós não percebemos, nós nos sabotamos, porque a gente guarda tudo aqui dentro e não põe pra fora. E a gente não percebe, por que que eu tô tão triste hoje? Por que que eu sou uma pessoa tão amarga? Porque nós mesmos deixamos que coisas ruins fiquem dentro da gente e a gente não Não despeja. libera pra Não libera, fora. não libera. Uhum. E tem que liberar, né. É bom você trazer isso. Você acha que, emoções causadas na infância, ela também podem influenciar na vida adulta? Muito, Você muito. pode falar. Inclusive até, eu trouxe até um 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 umas questões interessantes em relação a isso. Todos nós é até engraçado, né, porque tem gente que pode falar assim: "Ah não, eu tô super bem, eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho filhos perfeitos, a minha vida é maravilhosa, eu não trago ferida nenhuma". Mentira. Todos nós. Sabe por quê? Sim. Porque essas feridas começaram desde o jardim do Éden, Eita, sim, né, desde a verdade. queda, porque fomos criados para ser fomos criados à imagem de Cristo e para sermos igual a ele, em tudo, ter a mente de Cristo. E o pecado deu essa ruptura. É Sim. lógico que o sacrifício de Jesus nos ligou Sim, novamente, nos ligou mas novamente. até que cheguemos lá com o corpo glorificado, né, Sim, o pecado ainda está aqui. Nós sim. temos esse DNA. Então as feridas já começou desde lá. Uhum. Todos nós temos. Então, essas feridas que você falou, elas são muito importantes, que a gente fala das feridas emocionais. O que é uma ferida emocional? São feridas causadas, que nos atingem psicologicamente e mentalmente, e elas são adquiridas nas próprias nas nossas experiências de vida mesmo. E elas surgem geralmente na infância. Não necessariamente só na infância, mas na infância também. Uhum. E elas trazem muitas coisas até a fase adulta. Por quê? O meu comportamento de hoje, o tipo de relacionamento e comportamento que eu tenho hoje, é por conta das feridas que eu tenho de quando era criança. Aí, é até interessante se as pessoas quem estiver nos ouvindo quiser marcar, marca esse nome, Rita.
Rita. Rita, que são as 5 feridas emocionais. Rita. Eu falo assim pra gente poder marcar. Eu vi isso de um Sim. psicólogo, eu achei maravilhoso. Maravilha. Eu peguei essa ideia pra gente. Quais são elas? Eu vou falar pra gente fechar e depois eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Ok. E você vem falando o tempo que eu tenho. Tá bom. Rita, rejeição. Rejeição é uma. Uhum. Injustiça. Traição. Abandono. Ver se eu marquei tudo certinho aqui. E humilhação. Sim. Por quê? E essas feridas, quando elas nos atingem desde criança, depois lá na frente, na fase adulta, a gente vai entender por que a gente age como agimos. Por exemplo, a ferida da rejeição. E é importante salientar que essas feridas que a gente tem são interpretações daquilo que nós vivemos, que nem sempre foi o que realmente aconteceu. Existem crianças que realmente foram rejeitadas na gravidez pela mãe. Algum momento da vida, a mãe o rejeitou, mas às vezes não foi isso. Foi uma interpretação que a própria criança fez e guardou. E olha só que interessante. Quando a gente tem essas feridas, elas ficam guardadas no nosso inconsciente. Sim. Elas ficam lá marcadas, sem acesso. Ela só vai ter acesso novamente, nós só teremos acesso a elas novamente no processo de terapia. De terapia, né? A gente vai lá buscar essa mensagem. Aí você pode falar assim, mas eu não lembro de nada. Mas quando você começa a fazer esse processo terapêutico, você começa a entender. É como se um leque abrisse, sabe? Você tem todo um processo, né? Você vai falar da sua infância, você vai contar a sua infância e você vai perceber que às vezes uma cena tão simples foi o suficiente para você se sentir rejeitada. Existem casos mesmo que pessoas que rejeitaram a gravidez, né? Mas tem interpretações, por exemplo, uma mãe que precisa ir trabalhar. Ou uma mãe que está passando por uma dificuldade, por exemplo, tem 3 filhos. E está passando por uma dificuldade, com um dos filhos está no hospital. Então a mãe vem, deixa as outras crianças com a avó e vai cuidar do filho que está no hospital. A mãe não está podendo cuidar dos outros pequenos. Talvez para essa criança que ficou em casa, a interpretação que ela teve foi: minha mãe está me rejeitando. Sim. Minha mãe não está dando atenção para mim. Por que minha mãe só dá atenção pro meu outro irmão ou outra irmã que está no hospital? Porque a criança não tem esse entendimento. Ele está hospitalizado, precisa de mais cuidado. Não. Ele vê, a criança vê aqui, ou aqui agora, não tem aquela complexidade da vida. Então, na mente da criança, foi rejeitada. Faz aquela leitura. E quando a pessoa cresce, ela começa a usar essas máscaras para se defender. Caraca. E a máscara quem tem essa ferida da rejeição, é uma máscara que ela pode até entrar naquilo que você falou. Por que as pessoas têm medo de investir num planejamento financeiro? Que a gente estava falando antes, né, de gravar. A gente até, né, falou sobre isso, né? Por que as pessoas, elas têm... na nossa conversa a gente falou, né? Por que tem mais facilidade em ir lá comprar uma barra de chocolate, mas não tem essa facilidade de fazer um investimento, né? Isso. Então traz aí já. Olha só que interessante. A pessoa que tem a máscara da rejeição, ela usa a máscara chamada escapista. O que é isso? Ele tem medo de ser rejeitado novamente. Então tudo que a pessoa começa, ela não termina. Por exemplo, comecei uma academia. Só que eu não vou até o final. Eu tenho medo de ser rejeitado de novo. Então, antes que me rejeitem, eu paro. Agora, imagine uma pessoa que tem esse perfil, que usa essa máscara. Como é que ela vai ter uma mentalidade de investir num projeto? Muito difícil. Entendeu? Ela não acredita. Não acredita. Ela pode pensar que a qualquer momento, esse próprio investimento pode deixar ela na mão. É isso mesmo. Mas ela não sabe que é isso. Que ela tem essa máscara. Ela usa isso em todas as áreas da vida dela, seja relacionamento, em todas as áreas dela. Mas ela não sabe que ela tem que ela usa esta máscara, essa ferida. Então, percebe coisas simples, mas que influencia muito. Muito na vida de muitas pessoas. Muita pessoa. Aí você, por exemplo, você pode olhar a máscara, a outra ferida, que é a injustiça. Isso. E a injustiça. Injustiça. E olha que interessante, porque a gente tem que entender que a gente vive num mundo em que nós recebemos estímulos todo tempo. Eu ouço coisa que talvez eu não quero ouvir. Eu vejo coisas que talvez eu não queira ver. Então, a minha mente tem que estar preparada para isso. Mas quando a gente é criança, a gente não está preparado para ter esse domínio do que a gente ouvimos e pensamos, enxergamos e tocamos. Então, a injustiça, ela pode acontecer até mesmo com as crianças, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar exemplos da família. Vou voltar de novo no menino e na menina. A mãe chega em casa com um presente.
e dá um presente para um filho diferente para outro. E de repente aí o outro filho assim, mas por que que fulano ganhou esse presente e eu ganhei esse daqui, que acha que é inferior? Talvez naquele momento a criança, por exemplo, digamos que é uma criança que acabou de entrar num curso e precisasse de um computador. Olha, eu vou te dar um computador porque é um meio de estudo. Só que a mãe, Sim. sem perceber que nós somos falhos mesmo, tem que aceitar que, né, Sim. os pais pecam demais. E a mãe, sem perceber, talvez até pela própria natureza da outra criança, que por ser uma criança assim tão amável, tão compreensiva, acho que ela não vai ligar se eu der o computador para o menino que está fazendo curso e vai precisar, eu posso dar uma boneca para ela. Muitas vezes a gente pensa assim. Mas Sim. para aquela criança, naquele momento, ela pode ter tido uma interpretação de injustiça. De injustiça. Por que que eu recebo isso e meu irmão Menos, recebe? né? E meu irmão tá recebendo mais. Você entendeu? Olha. E para ela cresce com aquele sentimento de injustiça. Eu fui injustiçada. E a pessoa que é injustiçada, ela começa a ter um complexo de inferioridade. E para ela usar uma máscara, porque toda máscara que a gente usa é para nos defender. Né? A gente não sabe que a gente tem essa ferida, mas o meu inconsciente diz que eu preciso me defender de algo que eu sofri. Aí ela começa a usar a máscara da perfeição e não aceitar críticas. Então ela quer, tudo ela sabe, porque ela tem medo de sofrer injustiça de novo. Então ela sabe mais do que os outros, não aceita crítica, e crítica a gente sabe que elas são, quando são construtivas, nos ajuda. Sim. Agora uma pessoa que tem essa máscara, ela também vai ser difícil fazer um investimento. Quer ser também aquela última a dar a palavra. Última Também etapa. sou, pai. Eu aqui na briga sou a última, que também é isso. E no investimento você vai ter que ter estratégias. Olha, por mais que você ache que não, por enquanto você não pode investir aqui, você tem que investir ali. Não, por quê? Não, eu sei mais do que você. É isso. Então, coisas simples, e a pessoa não sabe que tem essa máscara, mas ela está usando a máscara da perfeição e da não aceitar críticas. Eu sei mais do que todo mundo. Então percebe que isso também, a pessoa usando isso no relacionamento, não só nas finanças, eu citei finança Sim, agora porque é sim. o nosso assunto, mas em tudo. Em Porque tudo. tem pessoas que não conseguem ter um bom relacionamento, porque só ele sabe, só ela sabe. E quando na verdade ela acredita, nem acredita tanto nisso. Mas por conta do inconsciente dela, que diz que ela precisa se proteger de alguma coisa que lhe causou dor, que lhe causou um dano, ela age desse jeito. Então, as feridas, elas são, eu penso assim, as feridas, por mais que doa, ela é um mecanismo maravilhoso pra gente conhecer quem a gente é. É Quando a muito bom. gente descobre. Isso mesmo. Quais feridas que eu tô. Porque aí você começa a voltar na sua mente. O que aconteceu comigo? Por que eu agi assim? Né? Então você tem que ter esse controle. E entender. O que eu tô sofrendo? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí tem uma outra ferida que é a ferida a gente tá na Agora é o da traição. da traição. Da Que traição. a ferida da traição ela é muito parecida com a da injustiça. Né? E traição é lógico que a gente não se adequa somente no campo de adultério, De né? relacionamento, Isso, sim. não. Às vezes uma traição na amizade, Sim. no trabalho com sócios, né? Com família. Então tem traição de tudo quanto é jeito que a gente sofre. E até mesmo muitas crianças que vê traição do pai e da mãe. Que viu a mãe ser traída, Uhum. viu o pai ser traído. Não foi com ele, mas ele se colocou no lugar do pai e da mãe. Aí traz aquilo. E eu ouvi já, né, dizer isso, já que às vezes ela inconscientemente vai buscando parceiros ou então parceiras que tem aquela característica de traição. De traição. Nossa, eu falei, meu Deus do céu. Porque Como a mente humana ela é poderosa. Deus colocou em nós um poder maravilhoso, né? Maravilhoso e né, que se souber usar. Se souber usar, isso que eu ia te falar. Usar. Se souber usar, porque e Deus nos dá meio pra isso, né? Na Bíblia tá tudo. Se você ler Sim. Provérbios, meu Deus do céu. Provérbios é uma verdadeira sessão terapêutica. Sim, né? demais. Se você demais. usar a sabedoria. E quando a gente fala desse processo da traição, as pessoas elas começam a ter medo de não só de investir em tudo, no relacionamento. Porque tem medo de ser traído novamente. Não confia mais nas pessoas. E pessoas que têm essa ferida, aí usa a máscara do controlador. Por isso que tem muitos casais que não dão certo, porque o homem é muito ciumento. Porque, às vezes, ele viu traição na própria família. E ele sente... Talvez nunca tenha sido traído, mas o medo dele... E ele pensa assim, eu preciso estar no controle.
Para que não haja mais traição, eu preciso controlar tudo. Só que a gente não consegue fazer isso, porque eu não posso controlar todo mundo ao mesmo tempo. É isso mesmo. Né? A gente não controla as emoções das pessoas, a gente não controla os pensamentos. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. Cada uma delas tem um jeito. E por mais que eu ensine a minha educação, os princípios, eu dou para todas igual. Sim. Só que cada uma tem um jeito. E eu não posso querer controlar a mente e as atitudes dela todo o tempo, porque cada uma pensa de uma forma diferente. E no nosso meio, no nosso convívio, nós nos damos com pessoas todos os dias. Sim. E você não tem controle de tudo. E quando você quer controlar tudo, você se frustra. Demais. Né? E essa frustração vai te trazendo um sentimento de incapacidade, vai te trazendo bloqueios. Aí são pessoas assim, então se eu não posso controlar, então eu não quero nem pôr a mão. Se eu não posso ter controle desse investimento, então eu não quero nem pôr a mão. Por exemplo, às vezes quer fazer um investimento, mas só o esposo quer controlar tudo. A esposa fala, mas não, olha, se você comprar esse imóvel, eu tô vendo que não vai dar certo. Olha, pensa bem, futuramente. Porque mulher tem uma visão assim, né? Eu falo que as mulheres são mais inteligentes, porque Deus deu esse talento para as mulheres ver de uma forma mais ampla. Né? Isso mesmo. Os homens são muito racionais. Sim. Né? Eles são muito assim, acham bonito isso, porque se agir toda hora com emoção não dá certo. Não dá certo. Mas as mulheres têm um campo, tanto que a gente faz uma coisa aqui, ao mesmo tempo faz outras na mesma hora. Então, um homem controlador não vai conseguir ter esse investimento com a sua esposa. Ele vai querer controlar tudo. Não, porque eu que faço. Até dá errado. Deus queira que dê certo, mas quando der errado, né? E querendo ou não, vai criando conflitos no casamento, no relacionamento. A mulher pensa assim, uma mulher que tá com um homem, que ele quer controlar tudo. E não confia nela em nada. Ela vai chegar uma hora que ela vai desistir. Sim, e falando dessa área, assim, de finanças, né? Tem casais em que a mulher ela nem sabe o quanto é que seu esposo ganha. Ou então até ao contrário, Sim. que o marido não sabe nem o quanto é que a esposa ganha, justamente por essa questão, de traição. Se souber, né, vou controlar aqui. Isso faz quer ter o controle de tudo. Porque se eu tenho controle, eu que mando, nada vai me acontecer. É isso mesmo. E o do abandono e a humilhação? O abandono é muito parecido com a rejeição também. E o abandono, assim, ele faz a gente usar a máscara da dependência emocional. Porque ele tem medo de ser abandonado de novo. E uma cena simples, por exemplo, um filho que chegou o horário de a mãe buscá-lo na escola, a mãe perde o horário, alguma coisa assim, acontece alguma coisa, a mãe não pode buscar e chega atrasado ou manda alguém buscar. Coisa simples, mas para a criança se sentiu abandonado. Por que minha mãe abandonou? Era para ela vir me buscar. Então ele cresce com aquele sentimento de abandono. Se eu tenho esse sentimento de abandono, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma máscara da dependência emocional. E o que eu faço através disso? Eu começo a agir de acordo com o que as pessoas querem para mim. Por exemplo, para eu vencer na vida, eu preciso vencer de acordo com o que meu pai quer que eu faça. Eu não vou seguir a minha vida de acordo com o que eu quero, porque se eu quiser alguma coisa e não agradar quem está do meu lado, principalmente aquelas pessoas que eu amo, que eu admiro, então eu não vou ser aceita. Eu vou ser abandonado novamente. E isso é muito, muito, é uma das feridas que eu acho mais difíceis de ser tratadas. E tem um impacto grande. Por quê? Porque a gente vê hoje pessoas adultas que estão frustradas na vida porque cresceram escolhendo coisas que as pessoas falavam para elas. E olha como o poder da palavra, daquilo que a gente ouve, e isso aqui não vou nem dizer no campo assim, é mais um campo do pai e da mãe também, essa responsabilidade, mas até do que ouvimos. Tinha uma criança que ela tinha uns 7, 8 anos, hoje é adulto, mas ele conta que quando ele tinha uns 7, 8 anos, ele era excelente em matemática. Ganhou até troféu de tabuada, excelente. E ele ouvia direto a professora falando assim, nossa, você é muito bom, você tem que ser contador. Ele cresceu só ouvindo isso, direto. Você tem que ser contador. Chegou na fase de entrar pra faculdade, que carreira que ele escolheu? Ser contador. Ser contador. Na mente dele, eu preciso ser contador. Beleza. 5 anos. No 4º ano, ele descobriu que não era isso que ele queria. Olha só. Embora ele fosse muito inteligente, continuasse tirando boas notas, não é isso que eu quero. E foi fazer direito. Acabou a faculdade e foi fazer outro. Porque ele descobriu o que ele queria. Então, talvez essa pessoa, você pode falar, ele tinha carência emocional, ele tinha a ferida do abandono. Sim, talvez sim. Talvez sim. Mas no inconsciente dele, tá lá guardado, mas ele não sabia. Então, como é importante você descobrir as suas feridas, porque você vai entender por que eu faço isso.
Quer dizer, ele precisou de 4 anos para entender que não era isso que ele queria. E quantas pessoas que fazem isso? Não, eu vou investir. Mas a pessoa que eu amo, ou um pai, uma mãe, você chega no seu pai, pai, tô pensando em investir nisso daqui, o que você acha? Acho legal. Nossa, ali a pessoa que é dependente já era. Por quê? Ou talvez nem pergunta por quê. Sério, não acha legal? Não, filho, não faça. Ele não vai procurar entender. Por que você acha que eu não posso fazer? Me mostra os riscos que eu tenho. Me mostra por que eu não posso fazer. Ou então a própria pessoa mostrar, mas eu quero fazer porque eu gostei. Mostrar o interesse que ele tem por aquele investimento. Não. A pessoa, por querer amar e não querer ser abandonado novamente, aceita tudo o que faz. Então, isso, ele vai além, porque tem né, pessoas que acham que a dependência emocional somente se relaciona ao homem e à mulher conjugal. E não é isso. Não. Vai muito mais além. Vai pai, amigo, professor, né? Como você trouxe aqui, né? Pode influenciar também nisso aí. Geralmente, assim, a pessoa que tem essa dependência emocional, ela atrela pessoas que ela admira. Né? Pessoas que ela gosta. Por quê? Se você não gosta muito da pessoa, você não tem muito motivo para querer agradá-la. Mas são pessoas que você gosta, que você admira. O pai, a mãe, um professor, um amigo. E o que é que desencadeia essa dependência emocional? Eu sei que é o abandono, né? Ela se sentiu abandonada em algum período e isso já automaticamente já desencadeia essa dependência Sim, a emocional. dor. Caraca. Porque as feridas, o quê? São dores. Então, quando eu recebo a rejeição, eu sinto dor. Aquela dor assim na alma mesmo, sabe? Sim. E aquilo vai guardando, porque Vai tudo que guardando. as suas memórias vão ficando ali, acumuladas. Sim. E depois precisa. Eu acho tão linda essa parte que Deus quer que a gente coloque pra fora. É muito Você pode bom. demorar o tempo que for na sua vida, mas vai chegar um momento que você vai ter que pôr tudo que você sente pra fora. Pra você se libertar. Maravilha. Pra você se libertar. E a humilhação? E a humilhação, a pessoa, ela usa a máscara do vitimismo. Eita. A pessoa foi humilhada alguma vez na vida. Geralmente, e isso aí não tô atrelando só num lado, assim, financeiro, né? Porque tem muitas pessoas que são humilhadas financeiramente, assim, crianças na escola. Eu me lembro uma vez quando eu era criança, assim, eu tive uma infância, assim, bem, bem difícil, né? Hoje, graças a Deus, aprendi muito com meu pai. Meu pai foi um homem muito próspero. Mas eu lembro na minha infância, teve momentos difíceis que a gente passou. Então eu lembro que teve uma vez que a gente teve que levar os materiais escolares, né? E tinha uma data. E eu levei um material escolar depois de 2, 3 semanas. Eu lembro que naquele dia, todo mundo olhou pra minha cara. Disse, por que você trouxe material escolar só agora? Você não tinha dinheiro pra comprar? Não. E eu era criança, né? E eu lembro Sim. que naquele dia eu fiquei com tanta vergonha vermelha, eu não queria nem entrar na sala de aula. E naquela eu tinha que levar a sacola cheia, assim, pesada. Naquele momento, eu me senti, de uma certa forma, humilhada, né? Sim. Mas a causa que isso trouxe pra mim hoje, eu não sei. Porque, graças a Deus, eu não me sinto uma pessoa assim, que usa essa máscara. Sim. Mas se é uma pessoa que faz uma interpretação diferente naquele momento, porque naquele momento, antes de eu ir levar o material, minha mãe explicou por que eu estava levando material, né, demorado. Ó, filha, a mãe se apertou, o pai se apertou, mas a gente conseguiu. Olha que legal. Então, quando eu vi o material, eu me encantei. Porque o que eu queria. O diálogo é muito bom, Muito né? bom. Então. E o que eu queria naquele momento? Eu queria o material. Então, eu não pensei no que disseram pra mim. Eu estava vislumbrando o que eu tinha recebido. Mas se é uma criança que não tem essa ideia naquele momento, pode causar. Aí ela cresce na ideia assim: eu sou vítima e nasci pra sofrer. Eita. Então eu não posso investir em nada. Se Deus começar a me dar alguma oportunidade, olha, por que você não faz isso? Olha, tem uma vaga de emprego lá que é muito bom, aí você pode ganhar X, você pode dobrar o seu salário. Na mente dela, não, isso não é pra mim não. Isso é pra pessoas que estudaram, pessoas como você, pessoas que têm condições. Começa a falar assim pra pessoa que apresentou essa vaga pra ela. Sem ela perceber, ela acha que ela nasceu pra sofrer. Então usa a máscara do vitimismo. Aceita tudo que falam e tudo que ela acha que se eu nasci pra ter um salário esse a vida toda, então eu nunca vou investir em nada. Não só em relação a finanças. Ela acredita também que se ela tem uma vida sofrida, por exemplo, casei com um marido que me trata mal, aí eu mereço. Porque o meu destino é ser humilhada. Então, até na forma de como ela vai se relacionar,
Se ela conseguir uma pessoa que a trate bem, ela vai descartar. Eita. Porque ela tem esse complexo dentro dela. Eu não posso ser feliz. Eu tenho que ser sempre que humilhada. Meu Deus, isso é bom saber sobre essas coisas. É Rita, eu anotei aqui. E, é bom e a gente vê assim que é ruim, né, ao mesmo tempo, né? Porque você falando, eu vim trazendo a memória de várias pessoas que eu conheço que vivem assim, que aceitam relações aonde há mais de 20 anos ela vive em uma casa com filhos já, e ele vive em outra casa e aceita isso. Nossa, você me falando agora me veio várias. Meu Deus, como é bom saber, e é ruim ver que as pessoas elas passam de fato, né, sobre isso. Mas é bom também saber que dá pra poder ressignificar, né? Dá, porque, Dá por pra exemplo, poder. quando você começa a tratar isso, e quando chega você a um certo momento da vida que você tem essa sacada, olha que interessante, pode ser que você não tenha a sacada de que você assuma, fala, ó, eu tô com essa ferida aqui, eu tô usando essa máscara. Pode ser que não. Mas vai chegar um certo momento da vida que pessoas podem entender, através do seu comportamento, e não aceitar. Por exemplo, falando da humilhação. E eu vou citar aqui um exemplo do meu pai, novamente. Meu pai teve uma infância muito sofrida também, passou por muitas dificuldades, passou por humilhações financeiras. Mas e meu pai, assim, hoje eu vejo nele, ele é um homem, assim, extremamente de fé. Tanto que eu até falo, eu herdei da minha mãe herdei não, assim, aprendi, né, lições que eu aprendi com ela, a sabedoria e dele a fé. Até meus Maravilha. irmãos falam assim: "Você é igual ao pai, quando você fala de fé, fé". Se tem um legado que ele deixou pra mim foi a fé. Por quê? Ele cresceu com a ideia de que ele falou assim: "Eu vou vencer, Maravilha. eu não vou ser mais humilhado". E ele é muito inteligente. Desde novo começou a trabalhar e era muito dinâmico em tudo que fazia na igreja, no trabalho, se tornou um excelente advogado, acho que um dos melhores, eu sempre falo, primeiramente meu pai, depois meu esposo. Eu falo meu pai porque ele é mais velho, né. Maravilha. São os advogados mais inteligentes que eu Sim, conheço. coisa boa. E ele hoje é um homem muito próspero, muito abençoador, muito. Abençoa muitas pessoas, tem coração de ouro, de ouro. Te amo, pai. E ele pegou essa sacada, eu não vou ser humilhado. Mas olha que interessante, quando ele pega isso e transforma essa humilhação em um desafio, é bom, Muito bom. né. Não, Uhum. eu não aceito isso pra mim. Humilhação acontece, todo mundo pode até passar por momentos difícil, Sim, mas eu preciso entender que não é isso, não é tudo, a vida não se resume não se nisso, resume a isso. né. E Sim. tanto que ele lutou, nos ensinou, formou os 3 filhos, os 3 filhos são formados em direito, nem todos atuam, né, minha irmã passou para a área da psicologia, mas meu irmão continua atuando. Mas ele pensou assim, tudo que ele não teve quando criança, ele lutou para dar para os filhos, Que né. maravilha. Então quando você tem essa sacada, talvez ele nem entenda que ele teve essa ferida da humilhação, só que Sim, rapidamente ele entendeu qual era o motivo e o processo da vida dele. Para onde eu sim. estou indo? E Uhum. sem perceber ele derrubou essa máscara da humilhação e não, eu vou atrás e eu vou. E hoje ele é muito, Maravilha. muito Você me abençoado. me falando sobre isso, tem um youtuber que ele é, né, ele é famoso, tem empresas, chamado Renato Cariani. E ele, um dia ele falando assim, um vídeo que quando ele era, né, pequeno, ele era gordinho. E os amigos, né, zombavam, né, enfim, sabe. E ele foi eu não me recordo se ele falou isso para aqueles amigos, sabe, colegas ali, ou então se para ele mesmo, que ele iria mudar, tipo assim, sabe, que não iria ser aquilo que as pessoas estavam dizendo. Olha só, né, a mente. Hoje em dia ele atua no ramo de fisiculturismo, ajuda atletas. A empresa dele é voltada para suplementos. Olha, E hoje ele tem um corpo, sabe, lindo, né, masculino, assim, não tem gordura, uma alimentação e casou-se com uma nutricionista. Tô me falando, eu falei: "Caracas, olha só, ele pegou aquilo
automaticamente a mente dele levou ele ao contrário do que as pessoas estavam dizendo. E ele foi em busca. Eu falei, meu Deus, como a mente é maravilhosa. E ele fala, né, que eu duvido que quem falou de mim lá no passado esteja tão bem quanto eu, porque ele tem muito, né, poder, né, aquisitivo. Então, realmente pegar aquilo e mudar pro positivo, né? E por mais que não consiga fazer isso na infância, como ele fez, é possível fazer na vida adulta. Sim. É possível. E o segredo de tudo isso que você falou começou a me ver essa ideia também. Voltando ao que eu falei. Nós estamos aqui recebendo tudo. A gente ouve o que não quer, vê o que não quer. Ele, certamente, todas essas falas que ele ouviu, né, dele, que fez ele mudar o quadro, mas quando ele ouvia não era feliz. Sim. E a sacada de tudo isso é exatamente quando eu ouço e eu não transfiro, porque tem muita gente que hoje fala assim, voltando pra humilhação, o vitimismo. Sim. Por que você assim? Porque a minha vida sempre foi assim, eu nasci pra isso. Você transfere a sua responsabilidade pro outro, né? E quando eu falo que é responsabilidade, por quê? Porque o que me ataca não é responsabilidade dos outros. É minha. O que eu vou fazer com isso? Sim. Quando eu ouço alguma coisa, eu que tenho que ter o domínio. A Bíblia é muito clara quando fala que a gente tem que dominar os nossos pensamentos. Por quê? Se tudo que você recebe, você usar e jogar para as outras pessoas e você justificar suas ações, é muito fácil. Por exemplo, uma pessoa que está a gente costuma falar que a gente dá aquilo que a gente recebe, por exemplo. Eu lembro uma vez, isso uns 20 anos atrás, eu era recepcionista numa igreja. E chegava as pessoas, tinha que atender o nome. E eu lembro que eu atendi uma senhora, eu pedi o nome dela. E falei assim, paz do Senhor, tudo bem? Ela, por que tudo bem? Tá nada bem. Não brinca. Aí, meu Deus, eu lembro que a minha cunhada tava do lado, e a minha cunhada já era mais assim, mais esquentadinha. Nossa, você vai deixar ela falar assim com você? Eu falei, vou fazer o quê, né? Não gostei também, na hora eu fiquei danada, fiquei com raiva. Meu Deus, que falta de sabedoria, ignorância, eu tô aqui tão prestativa. Passou. Naquela semana eu descobri que ela, através de um pedido de oração, eu descobri que ela tinha descoberto naquela semana que ela tinha câncer. Olha só. Então imagina a mente daquela mulher. Uhum. Tanto que depois ela veio me pedir desculpa. Ai, mãe, me perdoa, aquele dia não estava bem. Eu falei, não, irmã, tudo bem. Agora, se quando eu recebo essa informação, eu devolvo com o mesmo jeito, eu estou dando a ela o direito de ela me controlar. Eu não estou controlando minha emoção. Então, naquele momento, se eu deixasse, eu poderia ficar com tanta raiva ao ponto de nem cultuar mais. Eu estava ali no culto. Na hora eu falei, meu Deus, não. Né, não sabia, eu fiquei com raiva na hora, fiquei brava. Sim. Mas não levei em consideração, virei, né, continuou o culto, e depois eu entendi. Agora imagine se eu tivesse brigado com ela, o que eu sentiria depois de vergonha? É isso mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado, tudo aquilo que eu recebo, a sacada maior e melhor para você gerenciar a sua emoção é o que você pensa. E a interpretação que você vai fazer do que você pensa. Porque se você interpretar que tudo que você ouve é para te machucar, é para te ferir, você não vai sair do lugar. Você vai começar a pegar um monte de cargas e jogar em cima de você, ao ponto de você não conseguir se levantar mais. Agora, se você ouve no trânsito, por exemplo, alguém gritou com você olha para lá, não foi comigo, deixa pra lá. Foi com você, mas você fala pra sua mente, não foi comigo. Não foi comigo. Uhum. Ali você vai sair leve. Sim. Então você não tem pessoas que compram muito, compra o dia inteiro, compra briga e compra palavras, tudo que é dito, e às vezes não compra aquilo que a palavra de Deus diz. Às vezes Deus tá falando alguma coisa, o inimigo vem e fala, ó, é pra você ter medo. Aí Jesus fala, não tenha medo. Você, mas o inimigo tá falando que eu tô com medo. É isso mesmo. E a gente dá ouvido, né? Então, Verdade. a nossa mente, Filipenses 4:8, portanto, tudo que é puro, honesto, Sim. verdadeiro, Sim. boa fama, se tem alguma virtude, se isso louva a Deus, nisso pensais. Então, quando você pega esse versículo e começa a praticar no seu dia a dia. Então, se alguém chegar em você e falar alguma coisa aqui, peraí, isso não é louvável. Isso não tem boa fama. Isso não me alegra. Então, não é de Deus, então não vou pensar. Mas se você recebe alguma coisa boa que te traz alegria, nossa, Deus usou alguém para falar comigo. Então você começa a se gerenciar, porque assim, as nossas emoções, elas vêm, eu já falei que elas são imaturas, são inesperadas. Sim. Então, como que você vai controlar a sua emoção,
né? Nós temos a inteligência emocional, que eu acho maravilhoso os critérios que trazem, que se você for fazer um alinhamento, é o fruto do espírito puro, Sim, né? Totalmente. totalmente. Mas quando você. Aí tem até um psicólogo que fala que não tem como você dominar as emoções, mas você tem como gerenciar. Como você vai gerenciar? Através do que você pensa. Você tem que interpretar muito rápido tudo que você ouve, tudo que você. Porque se você, durante o dia, você ouve tanta coisa, se você deixar aquilo te ferir, te machucar, você sai do seu propósito. Aí onde eu entro, falando um pouquinho da questão até de você investir, olha que interessante. A parábola dos 10 dos talentos. Como é importante, talvez alguém pode estar falando assim, mas eu não preciso investir nada na minha vida. Mas o investimento é algo divino. Não só no campo financeiro, como em todas as áreas. Porque nessa parábola você entende que cada um recebeu um talento, cada um granjeou. E o que não granjeou nada, lhe foi tirado. E qual que era o propósito maior dessa parábola? Não era só granjear. Era granjear para poder doar para os outros. Então, por exemplo, tem pessoas que não querem investir em nada na vida. Eu não tenho talento. Tem. E vou até citar o podcast que você fez da última vez, aquela moça Sim. da cabelo, né? Sim, sim. Olha só que interessante, muito linda a história. Joyce. Isso. Aham. Ela pegou o que ela tinha de melhor, o Sim. talento dela, e olha o que ela fez. Oh, Então, ela ajudou mulheres a ter autoestima, ela trouxe um desenvolvimento para o bairro dela, verdade. e consequentemente vai trazer para a cidade. Então, você percebe que quando a gente investe em qualquer área da nossa vida, não é para nós mesmos. É para que os outros também sejam alcançados. Então, a gente Abençoados, né? precisa entender isso. Qual é o meu propósito? Porque quando você entende o que você precisa fazer da vida, quem você é, porque quando você faz o autoconhecimento, você descobre quem você é, por que você nasceu e o que você está sendo. Porque tem pessoas que falam assim, eu sou uma pessoa muito triste. Não, você não é, você está. Eu sou uma pessoa, eu sou muito depressiva. Não, você não é, você está depressivo. Muito Né? legal isso. Fala novamente quem você é. É o auto. O autoconhecimento, você precisa conhecer quem de fato você é, Uhum. quem você está sendo e qual é o seu propósito. Você nasceu para ser o quê? Muito bom. E você só vai descobrir isso através, primeiro você vai ter que descobrir quais são suas feridas. Depois que você tratar suas feridas, você começar a gerenciar o que você pensa e você entender através, você vai trazendo a sua consciência à tona. E o mais importante, que as pessoas falam assim, eu preciso descobrir a minha identidade, eu não sei o que eu faço, como que eu faço isso? Depois que você vai tirando, tirou feridas, descobriu quem você é, por que você age assim, olha, eu descobri que eu tenho agido assim, eu sou uma pessoa que eu vivo com raiva, é por conta que eu já sofri isso, pronto, você vai descobrindo. Mas chega uma hora que você para, aí você precisa ouvir você. Você precisa ouvir a sua voz, não o seu ego. Porque o nosso ego quer tudo aquilo que é bom. Mas você vai ouvir você intimamente. O que é me ouvir intimamente? Você vai ouvir Deus falar com você. E como você sabe que é Deus? Você vai sentir, além de você sentir a paz, Sim. você vai descobrir o seu propósito. Por Que exemplo, lembra que eu maravilha. falei que tem pessoas que vivem a vida fazendo coisas que não agradam elas? Fazem no automático. Sim. Porque uma dependência emocional. Mas o que de fato te faz feliz? Quando você pensa no seu propósito, que isso você enxerga, que isso vai fazer bem não só para você, e a sacada maior é aqui. O seu propósito não vai fazer bem só para você, mas o que vai fazer, através de mim, o que eu posso fazer para ajudar os outros? Porque é esse o mandamento de Deus. Que maravilha. Você descobriu o seu propósito, porque através do seu propósito você ajuda as pessoas. Outras pessoas. E foi aí onde eu descobri o meu propósito. Então vamos entrar nessa parte. Como é que foi porque você é formada em direito, né? Mas não atua. Não. E como é que foi que começou, então, essa caminhada da Andreia, né, nessa jornada aí de PNL, né? Enfim, vamos lá. Então, O que é que foi que deu aquele início? Eu comecei por conta disso. como eu falei, eu fiz direito, né? Meu pai sempre me apoiou. Ele falava, os filhos têm que fazer direito. Amém, graças a Deus, me apoiou muito. E eu sou Maravilha. grata a ele por isso.
Eu falava assim, eu não quero atuar, eu quero dar aula, eu sempre que desejo, sabe? Desde criança eu escrevia muito e tal. E depois que eu me formei, aí eu acabei, no ano seguinte, acabei engravidando do meu quarto filho. E depois de 1 ano e 7 meses, Deus o levou, né, pra morar no céu. E aí desde então, antes disso, eu tinha as crianças pequenas, né, e eu fiz um trato com meu esposo. Eu só vou entrar assim, eu me formei para ter a profissão, mas trabalhar mesmo depois que as crianças estiverem maiores, tal, então eu quero dedicar o tempo todo para as crianças. Fiz esse acordo com ele, a mulher troféu, né. Aí, Maravilha. enfim, e aí só que depois desse acontecido, né, Deus levou meu filho, aí começou também, aí eu comecei a ficar um pouco mais assim, desmotivada, né, nessa área. E eu comecei a entender que Deus tinha algo comigo num lado espiritual, como eu disse. A sua dor é o seu ministério. E nesse processo que eu tive da perda do meu filho, eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções. Eu tive que aprender a lidar com o luto. E eu fui acometida de uma enfermidade também de artrite reumatoide, então foi um processo muito, muito difícil para mim, né, é uma enfermidade que não tem cura. Então, começou a vir muitas coisas para eu saber tratar e gerenciar. Só que eu percebia, e durante esse tempo todo, eu me dediquei totalmente na igreja. Nós assumimos uma igreja para pastorear, com 1 semana que nós assumimos uma igreja, meu filho ficou doente. E com 13 meses Deus o levou. A primeira igreja que nós pastoreamos. Ainda assim nós continuamos firmes. Continuamos com mais ou menos 1 ano e meio pastoreando. E eu senti que nesse processo Deus estava me tratando minha família. Deus não me abandonou. Eu lembro que na época muitas pessoas falavam assim, você tem que procurar um psicólogo, você tem que tratar. Naquela época, não que eu não apoiasse isso, o lado profissional. Uhum. Mas eu tinha algo assim tão forte dentro de mim, eu sentia tanta presença de Deus na minha vida me ajudando, que eu falava, eu não preciso. Deus é meu psicólogo. E repito, Tem eu tem pessoas que precisam, precisa, sim. e é muito bom, Uhum. a terapia é maravilhoso, tanto que hoje eu estou entrando neste Sim. ramo. Mas eu entendi que Deus queria tratar comigo primeiro um lado emocional, espiritual. Então quando eu comecei a entender a dificuldade, e eu comecei a olhar que tinha muitas mulheres que estavam passando pela dor que eu passei, só que as suas vidas estavam totalmente distorcidas. Casamentos estavam sendo destruídos, né, e eu comecei a olhar, eu lembro que na semana que aconteceu, que lançaram no Facebook, e uma pessoa respondeu. Ela estava prestes a fazer um aborto. E quando Olha. ela viu aquela foto do meu filho, Meu foi Deus. estampada, né, ela falou assim: "Meu Deus, eu aqui querendo tirar meu filho e uma mãe perdendo o seu". Aí ela desistiu. Nossa. Aí eu comecei a olhar que Deus tinha, assim, Ele Forte. queria tratar, né, pegar minha Sim. dor pra ajudar. Tinha algo, né, por Tinha trás. algo. Tinha, não tem, né? Tem. Assim. E eu comecei, assim, trabalhando na igreja, né, fazendo as coisas, fazendo palestra não, chá de mulheres, um tema que outro que a gente ia abordando, tal. Sim. Só que chegou uma hora, Deus começou a falar assim: "Mas tem algo a mais que eu preciso fazer. Tá muito raso. Deus não me chamou só pra isso". Ainda mais agora minhas filhas todas crescidas, né, você até avó Uhum. agora. Eu falei: "Eu Maravilha. preciso fazer alguma coisa". Deus começou a me incomodar. Aí outro dia eu fui numa cabeleireira minha, conversando com ela, ela começou a falar de um curso de mulheres que ela estava fazendo. Aí comecei a olhar, falei: "Nossa, coisa linda". Ela falou: "Ai, Andréia, por que você não faz?". Aí eu falei: "Eu?". Ela falou: "Nossa, você tem capacidade pra isso, você gosta de trabalhar com isso". Aí faz sim. Ah, eu fiz o curso, né, aprendi, fiz o curso, só que aí teve um dia que eu estava na igreja, um pastor pregou, ele pregou assim, Eclesiastes 9: "Lança o teu pão sobre as águas". Eita. Quando ele falou: "Lança o teu pão", parecia que foi uma flecha, assim, pra mim, sabe, "Lança o teu pão". Aí o Espírito Santo falou comigo: Hum. "Você vai fazer, só que você vai fazer o que eu te der, o material que eu te der". E ele deu. Sentei no computador, eu falei para meu esposo: "Vou escrever um livro". E ele me apoiou, porque graças a Deus minha família me apoia demais. Se hoje eu estou Sério? aqui, porque Que minhas filhas, meu maravilha. esposo me apoiam em tudo, sempre me pondo pra Maravilha. cima. Vou escrever um livro. E Deus começou a me dar os títulos. Eu sentei, peguei um caderno e comecei a escrever os títulos. Escrevi 18 capítulos. Só os temas, né. Só os temas. E eu falei: "Meu Deus, agora", lindo, maravilhoso, começa desde a criação do homem até você alcançar o seu propósito, que fala sobre mente, corpo, que você precisa cuidar do seu corpo, Sim. e o livro aborda tudo isso, né. Você já Tá lançando, lançou acho que ele? até o mês que vem agora lança, já tá na Que parte, já maravilha. tá terminando a O revisão. nome você Tem, pode dizer? posso, Caminho para a Cura.
Caminho para a Cura, que Caminho para a Cura. maravilha, maravilha. E deste livro que nasceu o curso para as mulheres também, que vai ser lançado também, acredito que um mês, no máximo um mês e meio, também vai ser lançado, que tem todo um processo de tratar as mulheres desde quando, do nascimento. Por quê? Porque a gente percebe que tem muitas feridas que são adquiridas quando a pessoa está sendo formada. Lá no No feto, útero. né? Quando ainda. Sim. Entendeu? Uhum. Então, nós precisamos resgatar essas feridas que foram feitas desde quando você estava no útero da sua mãe. Você não sabe. Então, o livro vai trazer desde quando você nasceu, o processo de pensamento, você gerenciar seus pensamentos, os processos de podas que você vai ter na sua vida, que é os processos de perdas que você tem que Sim. ter, faz parte da vida. E qual é o seu propósito? Frutificar, crescer. Então tem todo Maravilha. um curso, esse curso Uhum. dura de 2 meses, seriam mais ou menos 8 a 10 encontros, né? Toda semana, Que uma vez por semana, maravilha. como se fosse uma terapia em grupo, vamos dizer assim. Então, e Deus começou a me dar isso. Em 2 meses, eu sentei no computador, comecei a escrever. Em 2 meses escrevi, agora tá na parte da revisão, os finais, né? Pra terminar. Mas aí, quando Deus me deu este livro, e falou, lança o teu pão. Eu entendi. Deus queria. Aí eu começo a trazer as minhas experiências que eu tive, né, em relação ao meu filho. Não só isso, porque depois que eu comecei a escrever esse livro, minha filha, eu passei por coisas terríveis. Coisas terríveis. Minha família passou por enchente, passamos por assalto no mesmo dia, com minha filha grávida. Agora, recentemente, minha filha grávida, gestante de 5 meses, ficou na UTI com pneumonia, com dengue. Sério mesmo? Então, a gente passou assim por um período assim muito, muito difícil. E aí eu comecei a questionar, falei, meu Deus, mas por que tudo isso? Uhum. Aí Deus falou assim, mas você não está escrevendo sobre? Você precisa passar. Eu falei, mas eu já não passei, eu já perdi meu filho. Então, na minha mente, assim, eu achava assim, eu já tenho bagagem para falar, mas aí o Espírito Santo falou assim, não, você ainda tem mais. Porque nesse processo que eu passei, eu precisei gerenciar novamente as minhas emoções. E eu descobri, olha que interessante. Conte-me, maravilha. Eu descobri que algumas coisas nesse processo, embora eu nunca abandonei Deus, depois que eu perdi meu filho, meu esposo e eu, minha família, nos dedicamos de cabeça. E eu nunca, jamais vou abandonar meu Deus. Mas eu percebi que eu precisava ser curada em algumas áreas da minha vida. Por exemplo, Deus queria tratar comigo, talvez, aquela rejeição que eu tinha de me conformar com as coisas ruins. Porque quando aconteceu, faz recentemente agora, minha filha ficou doente, e ela ficou com um quadro assim, muito difícil. E olha como Deus trabalhou. Ela ficou doente na mesma semana que meu filho faria aniversário. Nossa, uma coisa, né, amiga? Emocionalmente, eu estava o quê? Sim. Já abalada. Porque Sim. na minha mente, aqui, chegou o mês de abril, aquela data parecida, lá 14 de abril, você começa a se sentir mais, assim, vulnerável emocionalmente, né? Uhum. Embora, assim, Deus nos sustentou, Sim. mas a dor fica, Sim, né? porque não tem como você apagar, não tem como você ter aquela amnésia, né? Não tem. E é nem bom que tenha, Sim, porque sim. serve de testemunho para outras pessoas, sim. né? Só que, assim, começou a vir a voltar totalmente à tona o que eu vivi. Eu fui no hospital com minha filha, de repente a médica fala assim, vai ficar na UTI. Aí eu comecei a lembrar, mesma coisa que aconteceu com meu filho. Você vai ficar na UTI. Até o gesto que a médica chegou e falou assim pra mim, olha, que a colocou, que entrou pro campo da UTI, no corredor, até a mesma cena, o gesto que ela falou pra mim foi igualzinho. Então, olha, o cérebro ele foi já procurando. Procurando, exatamente. Gente, foi procurando. Nossa, como a nossa mente é. Meu Fez Deus. eu voltar totalmente. Aí eu comecei olha só, as mesmas sensações de medo, as mãos tremendo e o coração batendo, foi igual. Começou a vir à tona. Aí eu falei assim, eu já sei qual vai ser o próximo passo. Ela vai começar assim, aí eu fiquei com ela no hospital, daqui a pouco a médica fala assim, olha, ela vai ter a saturação dela tá baixa. Eu já pôs o oxigênio nela. Eu falei, pronto. O próximo passo é entubar. Porque foi acontecendo. E aquilo começando a me dar um desespero, aquela agonia, e eu tentando disfarçar pra ela não perceber. Só que aí, quando chegou em casa, e o médico lá, depois ela falou assim, o médico falou que ela tava com pneumonia, com dengue. E por conta dos remédios, poderia afetar o fígado. Eu entrei em desespero. Aí eu lembro que nós fomos pra casa, e meu esposo também ficou muito abalado. Nós choramos. Mas eu achei bonito, aí o Espírito Santo falou assim comigo, eu quero tratar a sua fé. Porque eu falei não, mas eu posso falar um sim. Só que na minha mente eu estava tão acostumada a receber o não de Deus e não largá-lo por nada, mas Deus queria mostrar assim, eu também posso falar um sim, mas você precisa ter fé para isso.
Então Deus me fez eu ter um cenário novamente de dor, um cenário onde os médicos diziam, cada vez dizia uma notícia pior, Uhum. para eu ter fé. Aí eu comecei, falei, meu Deus, é exatamente isso que o Senhor quer fazer. Aí chamei meu esposo, conversei com ele, ele falou assim, realmente é isso, vamos orar. Aí nos demos a mão, ele fez uma oração muito bonita. Ele falou, Amém. Senhor, eu sempre aceitei, assim, a tua vontade. Eu sempre falei, o Senhor me deu um não, e eu não te larguei. Só que agora eu quero um sim. Ai, meu pai. Pai, eu Glória a quero um Deus. sim. Glória a Aquilo foi um Deus. divisor de águas para mostrar pra gente assim, olha, é isso, Deus falando, é isso que eu quero de você, que você busque isso de mim. Eu não quero que você me tenha um pai que somente vai falar assim, ó, você vai servir só de testemunho mal. Só Sim. de testemunho que eu vou fazer o que eu quiser com você, você não vai me largar. Não é isso. Não é Porque Deus é isso. amor, Deus é muito bom. né? E Deus é muito bom. ele queria curar essa ferida em mim e na minha família. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Aí nós fizemos essa oração, aí no outro dia a gente foi pro hospital, o médico falou assim, Daiane, o que tá acontecendo com você? Você teve uma melhora muito boa. A sua melhora foi muito significativa. Então, Glória a Deus. Deus mostrando e nos curando, né? Aí eu Uhum. comecei a entender, meu Deus, é exatamente isso. A gente precisa aprender a conhecer o Deus que nós temos. E essa dor, esse ministério que eu tenho, começou a me mostrar que eu preciso ajudar muitas mulheres também que passam por isso, como que elas vão se relacionar com Deus, né? Com tudo que passam, com as dores que sofrem. E aí esse projeto tá aí. Agora a gente tá caminhando, né? Estamos nos especializando, é claro, para aprender cada vez mais, mas o foco é esse, gerenciar suas emoções, tratar feridas emocionais, né? E tratar o campo também de descobrir qual é o seu propósito. Porque se você não descobrir o seu propósito na vida, você não sai do lugar. Não Não sai. sai. né? De fato é isso. E eu vejo muitas pessoas que somente após impressionante descobriu hoje o propósito em um mês, parece aqui que viveu o que era para viver em 10 anos, viveu em um mês. Sim, sim. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. A gente trazendo isso pro mundo das finanças. É, quais bloqueios, assim, maiores? Eu sei que a gente já veio já com esse de rejeição, de injustiça, né? Todos esses aqui. Mas de acordo com a inteligência emocional, qual que é aquele que mais trava a pessoa de prosperar? Porque eu fui, né, buscar, e eu já, né, até falei aqui, que tem aquela de diferença entre prosperidade e abundância. Que sim, que tem pessoas que vão ser prósperas, que são, mas que nunca vão ser ricas. Falando de riqueza, realmente, Uhum. sabe, de ter muito dinheiro. E eu fui ver o que quer dizer a abundância, viver em abundância. É viver além do necessário. Quando você vive na prosperidade, que é algo maravilhoso, ali você não tem falta de nada. Mas a abundância te leva a viver além daquilo que você precisa. Aí entra a parte de não ter somente para você, mas sim para dar para outras pessoas. E não somente no ramo de finanças, também no lado, igual você está vendo agora, de emoções. Você está transbordando na vida de outras pessoas. O que pode, assim, ser mais, assim, forte, que pode bloquear essa pessoa de ver essa abundância realmente financeira, igual a gente trouxe? A pessoa tem mais facilidade de ir lá comprar né, chocolate de R$ 10, mas não tem essa de ir lá comprar um fundos imobiliário de 10, comprar uma fração de ouro, enfim, o que mais, assim, nesse Eu acho que assim, traz? se você for olhar, um exemplo, o nosso cérebro tem 3 coisas muito importantes. Nosso cérebro não gosta de sentir dor, Uhum. não gosta de gastar energia Ah, sim. e gosta de sentir prazer. Então, exemplo, tem pessoas que vivem, é muito propensa a ter muito aquele sentimento só de prazer, só busca o prazer em si. Isso também são pessoas que, ou até por essas rejeições, essas feridas emocionais, né, que Sim. já tiveram, um meio de se defender. Mas tem pessoas, por exemplo, que vai procurar sempre o que é mais rápido, o que é mais fácil, o que lhe traz mais Sim. retorno, Uhum. como você falou,
compro uma barra de chocolate, Sim. já tenho logo meu investimento aqui, já tenho é instantâneo, o que eu quero, meu prazer é instantâneo. Já tá aqui, já. Tá aqui. Já estou vendo ele aqui. Aham. Mais um exemplo, para você ter um investimento e uma abundância, você precisa investir. Você vai precisar investir tempo, você vai precisar investir conhecimento, você vai precisar vencer os seus medos, você vai precisar entender, como a gente falou no começo, tem muitas pessoas que bloqueiam por conta daquilo que ouve. Né? Quantas crianças que não ouvem dos seus pais? Ai, menino, você não serve pra nada. Você não vai dar em nada. Né? Esse aí já é o meio. São coisas assim pequenas que você ouve. E o que você vai fazer com aquilo? Aquilo fica na sua mente. Existem pessoas que têm medo por conta de uma própria experiência que teve na família. Talvez um pai que já tenha investido e chegou numa falência, tem medo de investir, né? Outros por falta de conhecimento, não sabe se aquilo vai lhe fazer bem e também não busca. Porque se você for olhar, o nosso país não tem uma educação financeira. Não, né? nenhuma. Então, não nos motiva para isso. Muito pouco, né? sim. Muito pouco, não nos prepara. E como eu falei, tem pessoas que seguem padrões. Eu só sempre quero, porque meu pai foi. Isso mesmo. Mas naquela época seu pai não tinha condições que você tem hoje. Os nossos pais não tinham acesso a conhecimento como nós temos hoje. Você abrir o celular e você descobrir. Qualquer assunto que você quer, você tem um certo conhecimento. Então, tem pessoas que se baseiam nisso, então eu acho que isso impede delas terem uma abundância. E eu vou além também, talvez, até no sentido de pensar em si próprio. Porque, por exemplo, uma coisa é você buscar prosperidade com aquela intenção de ajudar as pessoas. Mas tem pessoas que buscam só a prosperidade, ou quer cada vez mais, mas para si próprio. Aí é ganância, né? Ganancioso, ganância. Sim. Então, por mais que tenha e fala que não tem. Não, eu não tenho. Tem que sempre buscar mais. Acaba até tirando oportunidades de quem já tem, né? Então, eu penso assim, num campo geral, tem bloqueios de várias partes. Quando a gente fala o exemplo de você gastar, lembra que eu falei que nosso cérebro, ele não quer gastar energia, embora ele precisa. Sim, você não quer pensar no que você tem que fazer para poder. Sim. Ou renunciar. Por exemplo, renunciar. Para você fazer, o marido chega na esposa e fala assim: olha, a partir de hoje vamos comprar uma casa. Vamos. Só que você esquece a manicure, esquece o cabeleireiro. Não. Então você vai ficar pagando aluguel a vida toda. Aí você tem que fazer uma escolha. O que eu faço? Vou arrancar o seu cartão de crédito, o que é doloroso para uma mulher, né? Perder o cartão de crédito. Mas renúncias. Até que ponto essa pessoa está disposta a fazer essa renúncia? Quando ela vai descobrir qual é o valor. O que tem valor para ela. Porque o que move a pessoa são os valores e as crenças dela. Eu vou me mover de acordo com aquilo que eu acredito. Tanto que se eu acredito que falem alguma coisa de mim, eu vou me mover naquilo. Se eu deixar de acreditar, eu vou me movimentar naquilo que realmente é importante para mim, o que tem valor para mim. Eu me lembro uma vez, até falando do meu propósito, que uma vez eu ouvi de um pastor. Eu falei: eu quero dar aula na escola dominical, quero ser professora. Ele olhou para mim e falou assim: mas você acha que você tem capacidade para isso? Aí eu olhei e falei assim, na hora, o Espírito Santo falou comigo: eu te chamei. Eu falei: eu tenho. Então tá bom, deixa eu ser. Talvez quando ele falou isso, não sei se ele falou na intenção de não acreditar em mim, de fato, ou de me provar. Deixa eu ver se é isso mesmo que ela quer. Você acha que você tem capacidade para isso? Sim. Mas a minha resposta foi muito rápida. Porque, além de naquele momento eu pensar, ouvir a voz de Deus falando: esse é o meu propósito, eu comecei a lembrar das vozes que eu ouvi também de pessoas que falavam: eu gosto quando você dá aula. Porque uma hora ou outra que eu dava, não era sempre. Sim, até eu falei: eu amo ver, amo ver você dar aula. Muito bom, é muito bom. E essas frases começaram a ecoar na minha mente. Eu falei: epa, peraí. Tem uma voz aqui falando, me duvidando. E as outras? Além da de Deus. Então você descobre o seu propósito. Então, quando você descobre o seu propósito e o seu valor, você vai investir. Uma mulher que, de repente, será que ela valoriza tanto? Para ela, na mente dela, ela tá valorizando muito mais a estética dela, das unhas dela, do cabelo dela, do que ter uma fazer casa. Um investimento, né, de longo prazo pro futuro dela e dos filhos. Porque a gente ouve assim: mas você morreria pelos seus filhos? Tem muitas pessoas que falam: sim, morreria. Mas e por que não viver por eles? Sim. Não fazer algo agora, né? Sim. Por eles. Também trazer isso, o que é importante. Também isso, acho que a pessoa, por isso,
como prioridade. Sim, sim. É bom, né, também, para que eu comece a mudar, Mudar. né, a mente. É porque Uhum, você vai se mover naquilo que é importante pra você. uhum. Se você não acha que é igual durante o seu dia, o seu tempo. Se você: "Ah, eu preciso ler". Aí passa o dia e você não lê. Mas no fundo aquilo não é prioridade pra você. Porque o que é Sim, prioridade você vai a gente fazer. vê no próprio celular, É isso né. Você mesmo. fica horas lá mexendo nisso, aquilo, porque aquilo é importante pra você. Então é importante você fazer uma análise. O que de fato, por que que eu não tô investindo? Eu poderia investir, um exemplo, uma mulher que tem a condição, tem talento para isso, eu posso investir uma coisa para ajudar meu esposo em casa. Por exemplo, quando eu falei no começo que logo que eu casei, meu esposo falou assim: "Eu vou ser o provedor da casa e você, né, a mulher troféu que falam, né, e Uhum. você vai ficar em casa". Mas aquilo me incomodava. Ele nunca me deixou faltar nada, do contrário, sempre foi um excelente esposo, até hoje, um excelente pai. Mas Maravilha. aquilo, como mulher, eu me sentia incomodada. Sim. E eu fazia várias coisas. As minhas filhas dão risada, porque eu já fiz curso de cabeleireira, cheguei até a montar salão. Mas as crianças pequenas não deu certo. Mas eu penso que valeu, porque 4 mulheres em casa serviu para alguma coisa, né. Maravilha. Já trabalhei em escritórios, já já fiz decorações, trabalhei com decoração, decorava casamento, fazia arranjo de flores, tudo isso em casa. Montei uma empresa de bordados, fiquei uns 5 anos trabalhando com bordados. E era muito gostoso, porque tinha mês que eu chegava e eu falava assim: "Ah, precisa comprar? Não, deixa que eu pago". Então, isso me satisfazia, né. Então, o exemplo, eu sabia que ele era o provedor, mas eu entendia, eu preciso ajudar ele a investir em alguma coisa, né. E isso faz parte, Deus quer que a gente faça isso. Mas aí para mim eu Sim. tinha que ter uma prioridade. Um exemplo, naquele momento a prioridade era cuidar das crianças. Mas tem como eu fazer isso e ao mesmo tempo em casa fazer alguma coisa para ajudar? É um investimento a mais pequeno que tem? Sim, mas qual era a minha, naquele momento, o que eu pensava? Eu preciso ajudá-lo. Não só ajudá-lo, eu preciso me sentir, útil. Útil, né. Isso, Muito porque bom. senão eu percebi que eu falando: "Poxa, tô indo para o 4º filho já e só ele, eu não faço nada. Estudei pra quê?". Aquilo começou a vir, né, na mente. Sim. Então hoje, eu fico até feliz que hoje eu tenho a oportunidade de poder fazer esse trabalho. Ele tá me apoiando muito, inclusive, olha como que Deus é lindo. Deus está usando ele também, no mesmo processo, só que ele voltado para os homens, Que né. Então ele maravilha. agora também já está Muito começando bom, a entrar muito nesse bom. nesse trabalho, logo, logo será divulgado aí o perfil dele, mas ele também está com esse projeto voltado para os homens e eu para as mulheres. Muito E bom. isso é só uma promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, de muitos anos Amém, atrás. Que eu amém. entendi qual era a promessa, aceitei o propósito de Deus e agora eu tô buscando. Tem muitos desafios? Tem, mas você tem que investir. Que maravilha. É de fato isso, e você trouxe aqui só pra poder a gente já para o encerramento aqui, que a Má já mandou mensagem aqui Uhum. já. Que quando você falou assim que muita da às vezes, as pessoas hoje elas não investem, porque às vezes viu o pai e a mãe fazer isso e aí perdeu, ou então o pai e a mãe abriu em uma empresa e aí não deu certo, daí tem medo. Na crise de 29, aonde a bolsa de valores, sim, deu aquela queda total, foi comprovado que os filhos, que a geração que veio após, né, essa crise, eles não tiveram esse poder de Investe. investimento. Foi, né, passando ao longo dos anos, assim, que voltou hoje em dia, né, a bolsa e ela é o que é, né. É. Mas de fato é isso, né, como, a mente nossa é Hum. poderosa de fato. Eu me recordo que a minha prima, gente, ela via muito uma imagem lá da Europa, era uma praia com pedras, isso, ela que me falou, e ela dizia assim: "Um dia eu vou pisar aí". Mas que eu olhava para ela já falava assim: "Você, como assim, né, não tem como". Depois de alguns anos, aonde é que foi que ela pisou? Na praia Na que ela praia. via, eu falei: "Meu Deus, prima, não brinca". Ela falou: "É". Na praia que ela via muitos anos atrás, dizer: "Eu vou um dia pisar aí". Então, de fato, é muito importante a gente saber dominar, o gerenciar
né, as nossas E, emoções. e no caso e eu acho tão fantástico, porque aí as pessoas podem falar assim: ah, as palavras têm poder, o seu pensamento tem poder. Não é o pensamento que tem poder. É quando você traz na sua mente o que move isso, por exemplo. Você se apega na palavra de Deus. Se a palavra de Deus me diz que eu posso gerenciar meus pensamentos e ele me dá respaldo na sua palavra, que por exemplo, se eu trabalhar, ele vai me abençoar, faz que eu te ajudarei. Então, quando você começa a trazer coisas boas para sua mente, o seu olhar, o seu cérebro vai enxergar o que é bom. Por exemplo, se você vai comprar um carro, já fez isso? Você escolheu uma marca de carro. Durante aquela semana, você só vê aquele tipo de carro. Somente Seu aquele cérebro carro. vai buscar aquilo. Então, quando Isso você mesmo. começa a declarar verdades, principalmente verdades bíblicas dentro do seu coração, a sua mente vai buscar. Sua mente não vai buscar o que é ruim. Você não vai. Quando você viver uma situação ruim, você não vai chegar aquilo que é mal. Você vai chegar uma possibilidade de bênção. O que eu posso Maravilha. tirar daqui para me sair bem? 2 pessoas que passaram por enchentes. Você vai falar com uma. Nossa, o que aconteceu? Ah, minha vida acabou, perdi meus irmãos, acabou tudo. Acabou minha vida. A mesma enchente, você vai perguntar para outra pessoa. Ai, graças a Deus que eu tô vivo. É isso mesmo, né? Perspectiva. É olhar, né, Você entendeu? diferente. Faz toda a diferença. Toda a Muito diferença. bom. Andréia, muito bom esse papo. Eu queria mais, né, mas a gente tem que ver aqui cumprir aqui né? Horário. Não é não, Mar? E eu quero de ir mais que você deixe aí uma mensagem, então, para quem vai nos assistir. Deixa aqui uma mensagem aqui para essa câmera, fala sobre o seu trabalho, sobre essa parte, né, de emocional para quem está fazendo, né, que não é aquilo que ela está vendo, e sim que tem outra, né, tem outro meio, tem uma outra visão. Vamos lá, eu vou deixar você falar. Pode. Bom, eu fico muito grata, eu quero agradecer também essa oportunidade, porque para mim isso aqui está sendo um divisor, né? Principalmente agora que a gente está Maravilha. começando, né? Então, É muito bom. você é uma porta que se abriu, Amém. preparada por Deus, e é com muito carinho que eu tenho feito esse trabalho, porque eu penso assim, Deus nos criou para viver uma coisa muito boa. E muitas pessoas estão vivendo no raso, sem descobrir tanta coisa boa que tem pra gente viver, tanto no campo secular, emocional e principalmente espiritual. Então, nosso propósito de trabalho é justamente esse: é tentar você descobrir a sua identidade, entender que você e eu somos filhos de Deus, escolhidos por Ele para viver uma vida maravilhosa. O reino de Deus já deve ser vivido aqui na terra. Já começa aqui na Terra. Então, por que pra gente tem que nos acomodar com as frustrações da vida, nos acomodar com os problemas, aceitar tudo como se fosse um castigo? Não, não é um castigo. As experiências que nós sofremos aqui servem de aprendizagem e a gente descobriu qual é o nosso propósito. Porque todas as pessoas que passam por dores, lá na frente ela consegue algo maior, o sucesso. E através do quê? De você entender por que você está passando, qual é o motivo. E Deus vai nos orientando. E tudo isso tem que ser feito através de você descobrir as suas emoções, cuidar dos seus pensamentos, cuidar da sua vida física, emocional e principalmente espiritual. E o nosso trabalho engloba isso, né? A gente faz palestras voltadas para esse campo, gerenciando as emoções, tratando as feridas emocionais, a criação dos pais com os filhos, que é muito importante. E qual é o seu propósito, né? Então, estamos aí para aceitar palestras. Em breve a gente vai lançar o nosso livro, logo logo a gente vai postar lá o nosso livro Caminho para a Cura e o nosso curso com as mulheres também, que é o mesmo tema, Caminho para a Cura. Eu tenho certeza que Deus vai trazer muita coisa boa para nós. Que Deus abençoe cada um de vocês e conto com as orações de vocês também. Que maravilha. E quem quiser falar com você, qual que é o teu Instagram? Tem algum telefone também que possa estar? Pode dizer. Tem. Pode dizer. O Instagram é Andréa, sem o I, sem o I, né? Que uma pessoa coloca o E. Andréa Vieira da Cunha _. Esse é o nosso Instagram. E o telefone para contato, o WhatsApp é 11 97 690 3750. Maravilha. Estamos Muito prontos bom. para abençoar a igreja de vocês, o trabalho de vocês, a empresa, onde vocês achar que deve ser levado esse tipo de tema, a gente está aqui para ajudar. É impossível alguém quiser algo também individual. Eu quero somente que seja eu e você. Você faz também
esse trabalho, ou então o seu trabalho ele é mais coletivo? A princípio tá sendo coletivo, né? Uhum. Mas assim, se Deus mandar a gente fazer, a gente Vamos faz. embora. Tá ótimo, Né? então. A gente vai seguir a ordem de Deus. Que maravilha! E que bom, né? É muito bom você saber como que tudo começou. Ela veio falando assim, sabe, algumas coisas que veio à minha memória, muitas coisas da minha infância e que eu acabei fazendo na vida adulta. E de fato teve coisas que só vim mudar após eu descobrir que isso não era meu. Isso era algo que me colocaram lá atrás. Não pertencia a mim. Então, às vezes você está vivendo algo que não pertence a você. Foi algo que te falaram, mas não é seu. Foi algo que te falaram, mas não é você. Então, eu não vou nem dizer muito aqui, porque eu acho que tudo que tinha que ser falado já foi. Procure a Andréa, tá bom? E se cure e busque o seu propósito, que é maravilhoso quando você descobre que você se ajuda e ajuda outras pessoas, não somente no campo emocional, mas também em verem a abundância, em transbordar além do necessário, tá bom? Nós vamos ficar por aqui e nos vemos na próxima quarta-feira às 8 horas da noite. Te espero, te aguardo, hein? Até lá!